Olá, turma! A pedido dos nossos inscritos aqui no canal do Mestre Mário, trago hoje a resolução de uma prova aplicada já neste ano pela Fundatec. O cargo é de professor, considerando-se somente o que é explicitado pelo texto, então aquilo que aparece lá de forma explícita, de forma clara, vamos marcar a alternativa correta. Aqui está o texto, o que seria das instituições de ensino sem o secretário escolar, vem falando do secretário escolar, a secretaria escolar, depois vem falando também. A outra parte é o texto de Moreira. Então, vamos ver aqui. A profissão de secretário escolar foi regulamentada por uma lei nacional instituída no final do século XIX. Será que é isso mesmo? Caro concursando, você viu, não fiz a leitura do texto, porque seu tempo na hora da prova não é muito. Então, não resolve você fazer a leitura de um texto longo, o melhor é ler as alternativas e voltar ao texto. Será que esta profissão foi regulamentada no final do século XIX? Vamos ver aqui então. Essa é a profissão de secretário escolar, foi regulamentada pela lei em 1985. Então, aqui é no final do século XX. Quando a gente vai às alternativas, está falando o quê? Final do século XIX? Nada disso. Aliás, final do século XX não, porque lá está falando que foi quando? 1985. Certinho, então. Final do século XX. Então, já vou descartar a primeira alternativa. O nível de envolvimento dos servidores da educação, vou marcando, constitui um fator determinante para a existência de uma gestão escolar de alta qualidade. Será que este nível de envolvimento? Sim, observe aqui. Uma gestão escolar de alta qualidade é condicionada pelo nível de envolvimento dos servidores da educação. Assim, deve haver um real engajamento entre os secretários das instituições de ensino e os demais funcionários da educação, além da necessidade de que estes agentes sejam capacitados. Então, aqui já vimos que o nível de envolvimento dos servidores da educação é um fator determinante para uma educação de qualidade. O secretário escolar redige documentos como o projeto político-pedagógico, as atas da associação de professores e os pareceres do Conselho Municipal. Será que ele redige todos esses documentos? Achei muita coisa. Observe aqui. Ressalta-se a significativa importância, vamos já localizar aqui, da função do secretário escolar em todos os processos do ambiente escolar. Documentos que são redigidos com seu auxílio, tais como projeto político-pedagógico e regimento escolar. Então, aqui você já observa que esses dois são projeto político-pedagógico e regimento escolar, mas atas da Associação de Pais e Professores e os pareceres do CME também não. Descartei aqui a alternativa C. O profissional atuante na secretaria escolar deve conhecer as legislações educacionais das instituições privadas. Esta informação não traz no texto. Fique atento, isso daqui é o princípio da extrapolação, que é muito cobrado nas alternativas. Traz nas alternativas informações que não estão no texto. O atual ambiente escolar restringe-se a ser um lugar de aquisição de conhecimento que forma indivíduos. Será que a escola está se restringindo a um lugar de aquisição de conhecimento que forma indivíduos? Nada disso. Observe aqui. Diante dos atuais avanços tecnológicos, aqui vem falando também das funções do secretário, mas fala também aqui no parágrafo anterior. Observe aqui. Atualmente, a unidade de ensino está com constante mudança em sua ação nos âmbitos pedagógico e social. Então, aqui nós vimos que vai além daquilo que é preconizado na alternativa E, que está falando que ela restringe-se a ser um lugar de aquisição. Não, a função da escola ela é muito mais ampla. Para defender o reconhecimento do trabalho do secretário escolar, o autor do texto se vale dos seguintes aspectos. Quais são os argumentos aqui que ele utiliza para defender o reconhecimento do trabalho do secretário escolar? Tal profissional exerce atribuições relevantes dentro do contexto escolar, como, por exemplo, a sistematização e guarda de
toda a documentação da escola e de seus alunos. Será que esta parte também está aqui? É de sua responsabilidade o fidedigno registro da vida profissional dos servidores que compõem a equipe da unidade de ensino em todas as suas esferas, além da produção e guarda da documentação da escola e de seus alunos, bem como sua sistematização para garantir o funcionamento e a validade dos seus atos. Quando a gente volta aqui, então, corretíssima aqui a primeira. Esse profissional da educação pode contribuir para o avanço dos processos de modernização da escola ao ficar atualizado quanto à utilização de novas tecnologias educacionais, sistema de prestação de contas, entre outros. Será que fala aqui também desse sistema de prestação de contas? Vamos já observar aqui já tem prestação de contas. Diante dos atuais avanços tecnológicos, a atualização e o constante aprimoramento do secretário escolar são indispensáveis, inclusive gerando uma mudança no perfil do profissional e na metodologia do trabalho, uma vez que o secretário, em várias situações, auxilia diretores e a equipe pedagógica da instituição de ensino, necessitando dominar novas tecnologias educacionais e sistemas de prestação de contas. Corretíssima também aqui a segunda, então já vi, correta também. A atuação desse profissional, quando desempenhada de forma eficiente e engajada, pode comprometer? Nem vou voltar ao texto, como assim? Se é de forma eficiente e engajada, vai alavancar, vai ajudar o bom funcionamento da escola. Então, apenas 1 e 2, descartei aqui as demais alternatives. Quanto à predicação, e agora? Será que eu tenho um predicado verbal, nominal, verbo nominal? A secretaria escolar é o coração da instituição. E quanto à predicação, pode ser classificado como, primeiro ponto aqui já vamos identificar, ser, estar, permanecer, andar, viver, é o que? Um verbo de ligação. Então é importante você já identificar verbo de ligação. Se eu tenho um verbo de ligação, eu tenho o quê? Um predicado nominal. Predicado nominal, então, é aquele cujo núcleo é um nome certinho, é um substantivo. Mestre, mas pode também ser um adjetivo? Perfeito. Então, eu tenho aqui um predicado nominal, cujo núcleo é um substantivo ou um adjetivo, e nós temos o verbo de ligação, então, a secretaria escolar, sujeito. E aqui nós temos o quê? O predicativo do sujeito. Então, já desmembrei aqui a frase. Então, agora, este verbo aqui nós já vimos que é um verbo intransitivo. Intransitivo é aquele que não pede complemento, correto? Maria chegou. Pronto. Transitivo direto terá como complemento um objeto direto. Maria estuda matemática. Ela estuda o quê? Matemática. Então, já descarto também a alternativa B, transitivo indireto, aquele cujo complemento virá acompanhado de preposição. Ele obedece às leis. Então, você observa, se eu disser também assistir ao jogo, assistir, verbo transitivo indireto, vem acompanhado de preposição. Bitransitivo é o verbo transitivo direto e indireto, correto? Então, é o bitransitivo. Então, ali eu já vi que é um verbo de ligação. Ser, estar, permanecer, ficar, viver. Andar pode ser também. Será que andar em determinado momento é verbo de ligação ou não? Vá aos comentários. As vírgulas em destaque na linha 18 foram utilizadas para separar. Se você não tem o hábito de assistir às minhas aulas, já anote aí. Quando aparecer questão de vírgula, lembre-se disso. Não pode haver vírgula no SVC. SVC é o parente do SPC. Você não pode separar por vírgula o sujeito do verbo e nem o verbo do complemento. Mas não é isso que pede aqui. Por que utilizamos as vírgulas aqui? Vamos ver aqui? Então, já marquei aqui. Vou voltar aqui, vamos deixar somente as vírgulas. Observe aqui. Então, vamos ver. Documentos que são redigidos com seu auxílio, tais como o PPP e o regimento escolar, embasam e regulamentam as ações de sua abrangência no ambiente escolar, definindo, por exemplo, então, quando aparecerem as expressões, por exemplo, isto é, são expressões
explicativa. Então, ali eu tenho o quê? Uma expressão explicativa. Sua abrangência no ambiente escolar aí vai explicar quais são essas definições das abrangências, papel de funcionários, o horário de atendimento, a comunidade na secretaria escolar. Então, expressão explicativa, aposto explicativo vem para explicar um termo anterior. João, meu amigo, chegou. Quem é João? Meu amigo. Então, este aposto explicativo vem entre vírgulas. Não confunda aposto com vocativo. Vocativo é evocar, chamar. João, venha aqui. Aí já é um vocativo. Você fala diretamente com a pessoa. Adjunto adverbial, aí vai vir à nossa mente a ordem direta. Suveca. Sujeito, verbo, complemento, adjunto adverbial. Quando esse adjunto adverbial vier intercalado ou deslocado para o início da oração, ele virá separado por vírgula se for de longa extensão. Oração intercalada quando tiver uma oração subordinada, seja ela adjetiva ou adverbial, intercalada no meio da frase, também virá separada por vírgula. O termo que, realçado lá na linha 16, corresponde a quê? Ele pode ser uma conjunção integrante, sim, quando dará início a uma oração subordinada, o quê? Substantiva, aí pode ser, não tem problema não. Agora, pode ser uma conjunção subordinativa final, pronome relativo. Vamos voltar à linha 16. O atual ambiente escolar não é apenas um local de aquisição de conhecimento, e sim um espaço educativo que vai muito além. Então, o que vai muito além da formação? O espaço educativo. Este que ele está retomando o substantivo anterior. Observe aqui. Então, quando ele retoma o substantivo anterior, ele será o quê? Um pronome relativo. Importante você observar isso daqui. Pronome relativo é quando retoma o substantivo anterior. Ele vai exercer, nesse caso, a função de sujeito. Mesma função do termo anterior, o pronome relativo vai ter. Então, é importante você observar aqui. Quando for pronome relativo, aparecerá antes um substantivo. Se for uma conjunção integrante, aparecerá provavelmente um verbo. Conjunção subordinativa final vai aparecer muito para que. Aí sim. Uma conjunção consecutiva pode ser o que? Tão, alguma coisa, ou tal, ou tanto que. Pronome interrogativo vai vir a interrogação. Ok? Assinale a alternativa que apresenta uma locução prepositiva. Sempre que falar locução é porque é composto por duas ou mais palavras. Locução adverbial, nós temos o que? A presença de uma preposição mais um advérbio. Essa locução prepositiva, a última palavra será uma preposição, onde se não é preposição, a fim de, e a preposição nas locuções prepositivas mais cobrada é o de, mas também aparece muito a, o com. Então, a fim de, aqui eu já tenho o quê? Isto sim é uma locução prepositiva. Deve haver, eu tenho o quê? Uma locução verbal, vá fazendo por eliminação também. Sendo assim, é o quê? Uma locução conjuntiva lá das conclusivas, uma vez que locução conjuntiva de novo, a fim de locução prepositiva. Em qual das ocorrências o pronome indicado se refere a secretário escolar? Retomando, então, aqui nós temos o quê? Os elementos coesivos e essa expressão sem a necessidade de ser repetida no texto. Será que o sua lá na linha 3 está retomando deixa eu ver se é secretário mesmo. Não podemos confundir com secretaria. Linha 3, então vamos ver aqui, é de sua responsabilidade. Responsabilidade de quem? A profissão de secretário escolar foi regulamentada, portanto, é de sua responsabilidade, a responsabilidade de quem? Do secretário escolar. Então, aqui já gabaritei a questão. Alternativa A está retomando secretário escolar sem a necessidade de ser repetido. Os elementos coesivos, eles vêm justamente para
evitar a repetição. Vamos observar o SUA lá na linha 13, a que ele se refere. Então vamos ver aqui, sendo assim, em sua ação nos âmbitos pedagógico e social. Este SUA aqui está retomando o quê? Vou deixar, converse comigo lá nos comentários. O termo capacitados, questão que está contemplando sinônimos. Sinônimos são as palavras que possuem significados semelhantes. Lá na linha 12, então vamos ver lá. Estes agentes, como fala aqui, vamos ver, além da necessidade de que esses agentes sejam capacitados. Aí ele foi capacitado para o cargo, ele foi enraizado, ele foi equilibrado, ele foi reservado, nada disso. Ele foi o quê? Habilitado. Você foi capacitado para exercer aquela função, você foi habilitado. Não vou ficar aqui discutindo os outros significados, são palavras que utilizamos no nosso dia a dia. Por qual das seguintes opções o termo fidedigno, lá na linha 3, pode ser substituído sem que haja alteração? Então, lá na linha 3, observe aqui, a profissão de secretário escolar foi regulamentada pela Lei 7377 de 85. É de sua responsabilidade o fidedigno registro da vida profissional dos servidores. Quando fala fidedigno, é fazer com fidelidade, fazer de maneira confiável e maneira correta. Então, eu poderia falar lá que é de sua responsabilidade o aclamado, o engenhoso, o produtivo, o limitado. Não, o fidedigno é com fidedignidade, é com fidelidade. Então, é algo autêntico, é o mesmo que fazer com autenticidade. Os documentos da escola, dos alunos e dos servidores precisam ser feitos, produzidos, guardados, arquivados e precisam ter autenticidade. Assinale a alternativa que preenche as lacunas do terceiro parágrafo. Vamos ver aqui. Primeiro ponto, tem concordância verbal e regência também contemplando. Tem é para terceira pessoa do plural. Então, aqui eu já sei que tem que ser eles têm. Agora, se for tem sem acento, é ele ou ela tem. Então, observe aqui. É por meio do secretário de escola que a instituição de ensino, caro concursando, primeira coisa, fazer questão de concordância, você vai localizar o sujeito. A instituição de ensino é o quê? Ela, não é isso? Então, eu falo o quê? Ela tem, não é isso? Corretinho aqui. Ela tem acesso. Quem tem acesso a alguma coisa. Acesso aos dados. Então, ela tem, já descartaria aqui A e B, ela tem acesso. Quem tem acesso aos dados dos outros. Letra E, corretíssima aqui. Finalize a correção dessa prova, inscreva-se neste canal, compartilhe também, ative o sininho para receber. Acesse aqui na legenda também os nossos cursos de português com o mestre Mário. Show de bola, abraço e até breve.